Olá, graças e paz. Eu gostaria de meditar uma palavra que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12. A visão celestial, o espinho na carne. Paulo começa de maneira bem simples, dizendo que não queria se gloriar, escrevendo para os irmãos ali que se encontravam em Corinto, a referente à visão a qual ele teve. E ele começa dizendo que conhece um homem que há 14 anos, se no corpo, se fora no corpo, eu não sei, que foi levado até o terceiro céu e ali teve visões e revelações e ouviu palavras inefáveis, a qual não é digna de dizer aos homens. Paulo estava muito machucado, estava com um sentimento de ingratidão dentro do seu peito, já que em Atos capítulo 18 revela que Paulo, durante sua segunda viagem missionária, após passar por Atenas, agora ele chega em Corinto, e ali, como de costume, ele começa a ministrar a palavra nas sinagogas dos judeus, até que ele é expulso dali. Então ele vai para a casa de um homem chamado Tito, o Justo, e ali ele começa a pregar a palavra. Uma família inteira ali, de um dos líderes ali da sinagoga dos judeus, chamado Crispo, se converte. Então nasce a igreja em Corinto. E Paulo fica por cerca de 1 ano e meio ali pregando a palavra. Muitas almas se convertem ao Senhor, milagres ali acontecem através das mãos de Paulo. E posteriormente Paulo prossegue seu caminho, fundando igreja e pregando a palavra. E agora Paulo se encontrava longe, estava na Macedônia, e ele resolve voltar visitando outras igrejas. Havia passado cerca de 5, 6 anos desde o momento em que ele fundou a igreja, e quando ele chega na igreja, ele é mal recebido. Alguns líderes ali da igreja de Corinto não estavam aceitando a liderança de Paulo, dizendo que ele não era digno, comparando ele com outros apóstolos que seriam melhores do que ele. Então Paulo, com muita humildade, ele começa escrevendo aqui Coríntios 12, 2 Coríntios capítulo 12, e ele começa dizendo que não convém me gloriar. Paulo foi forçado a escrever isso, um homem muito humilde, muito cheio do Espírito Santo de Deus. Ele começa dizendo, conheço um homem, na verdade está falando dele mesmo, mas Paulo era muito humilde. Uma característica de quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele é humilde. Nós não podemos achar que nós somos melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos iguais. Pertencemos ao corpo de Cristo. Então Paulo fala que há 14 anos, antes mesmo de Paulo iniciar suas viagens missionárias, Paulo havia sido arrebatado. E ele diz aqui que, no versículo 3, eu não sei se foi no corpo ou se foi fora do corpo. Paulo não sabia se ele foi arrebatado em espírito ou se foi levado em corpo mesmo. E ele foi levado até o terceiro céu, o paraíso. E ali ele ouviu palavras inefáveis. Ele viu coisas tremendas, palavras que não são dignas nem de dizer a outros homens. Talvez Deus deu essa revelação a Paulo para o fortalecer, devido às provações, às lutas, às dificuldades, e o quanto Paulo sofreu por causa do Evangelho. Então Paulo começa dizendo no versículo 5, olha, de um homem assim eu vou me gloriar. Mas eu não quero me gloriar nessas visões, nessas revelações. Eu vou gloriar na minha fraqueza, eu não quero esquecer quem eu sou. Bom, por mais que Deus nos use, por mais que Deus nos dê palavra, ou por mais que Deus use você na qualquer dom espiritual ou no louvor, mas nunca esqueça, a glória é de Deus. Tem pessoas que pensam, se eu não cantar, o fogo não desce, se eu não pregar, nada acontece. A igreja é um corpo, onde Deus usa várias pessoas com a finalidade de honrar e glorificar o nome dele e de edificar o corpo, que é a igreja. Então Paulo falou assim no versículo 6, se eu quiser me gloriar, eu não serei nécio, quer dizer, eu não sou louco de gloriar-me, mas eu vou dizer a verdade. Mas Paulo fala assim, olha, eu não quero que as pessoas se preocupem mais de me ver pelas revelações que eu tive, mas eu me preocupo que as pessoas se aproximem de mim para ouvir a palavra de Deus. Paulo reconhecendo que ele era apenas um vaso de barro, que a honra, a glória pertencia a Deus, que ele tinha algo dentro dele que era valioso, que era precioso, que era o Espírito Santo de Deus, mas que Paulo mesmo era um vaso de barro. E nós temos que manter isso no nosso coração.
Nós somos vasos de barro. A honra, a glória é do Senhor. A alegria nossa de sermos instrumentos na mão do Senhor. Então ele vai dizer assim, no versículo 7, e para que eu não me exaltasse pelas grandezas das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Percebam que foi-me dado. Tinha um propósito aquele espinho, era para ele não se exaltar. Deus estava no controle daquele espinho. É lógico que ninguém quer ficar com espinho, é a pior coisa que tem. Eu já machuquei a mão com espinho. A pior coisa que tem é estar com espinho na mão, onde você rela a sua mão, dói. Você fica meio que sem poder mexer a mão direito, sem poder trabalhar direito devido ao espinho. Então você tem que tirar aquele espinho. Paulo está falando que esse espinho estava incomodando. Mas Deus havia permitido esse espinho na vida de Paulo, porque Deus tinha um propósito, era para ele não se exaltar devido às grandezas das revelações. Deus havia permitido aquele espinho na vida dele. Paulo já estava há 14 anos convivendo com esse espinho. E muitas vezes tem momentos na nossa vida que nós passamos por momentos difíceis e Deus permite espinhos na nossa vida. Eu não sei qual adversidade você tem enfrentado ou qual o problema qual você tem passado. Paulo vai dar um segredo para tolerar o espinho. E Paulo ele vai fazer uma oração a Deus, no versículo 8, vai dizer isso. Eu orei a Deus por 3 vezes para que ele tirasse de mim esse espinho. Quem sabe Paulo poderia pensar, olha, eu tive tantas revelações, eu tive tantas visões, eu vou orar agora e Deus vai tirar esse espinho. Mas nós vamos ver que a resposta de Deus não foi essa. O Senhor vai responder para ele no versículo 9. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não foi a resposta que Paulo queria. E muitas vezes nós também oramos para Deus tirar o espinho. Muitas vezes nós oramos para Deus abrir uma porta, ou oramos para Deus efetuar uma cura, ou para Deus fazer algo, para Deus salvar alguém. Mas às vezes o Senhor não responde conforme nós queremos. Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Quem sabe Paulo não entendeu, ele orou por uma vez, não houve resposta, orou pela segunda vez, não houve resposta. Apenas o silêncio da parte de Deus, e quando Deus respondeu, o Senhor falou para ele, olha Paulo, a minha graça te basta. Tem momentos que nós sentimos muita dor nos espinhos, ou as adversidades nos entristecem tanto, porque falta graça na nossa vida. Às vezes falta mais oração, ou falta mais consagração, falta se entregar mais para o Senhor. O Senhor estava dando um segredo para Paulo tolerar aquele espinho. Ele deveria se encher da graça, se encher da presença de Deus. Tem momentos que eu começo a achar defeito em tudo. Então eu vou para o joelho orar. E eu vejo que o problema está nos meus olhos. Está faltando colírio espiritual em mim. Está faltando graça em mim. Então nós temos que orar ao Senhor. Falar, Senhor, me enche com a tua graça. Me enche com o teu Santo Espírito, Senhor. Porque tem espinhos que Deus não tira. Mas é espinhos que o Senhor deixa com um propósito. Existem situações na nossa vida que às vezes Deus não muda, mas e aí? Nós temos que continuar orando, pedindo graça para o Senhor, para nós tolerarmos os espinhos. Paulo, mesmo com esse espinho, apesar que a palavra que está para nós é espinho, mas no grego a tradução dela seria uma estaca. Naquela época os romanos, normalmente eles matavam seus inimigos, os seus prisioneiros mais perigosos, ou crucificados, ou matavam empalados. Eles transpassavam essa pessoa com um pedaço de madeira, e a pessoa morria ali, dessa forma, de uma forma dolorosa e lentamente. E Paulo está dando essa ideia. Ele, após ter essa visão, essa revelação, a sensação que ele tinha, no sentido figurado, é como se uma madeira estivesse transpassando. Mas mesmo com essa madeira, mesmo em meio a sofrimento, Paulo pregou a palavra por toda parte, fez 3 viagens missionárias, pregou em cadeias, pregou para rei, escreveu epístolas. Deus tinha um propósito nesse espinho, deixar Paulo do tamanho certo, na medida certa, fazer de Paulo um instrumento nas mãos dele.
Eu não sei qual espinho está na sua vida, mas quem sabe o Senhor quer que você se enche da graça, se enche da presença dEle. Quem sabe dessa forma que Deus quer te usar, é dessa forma que Deus quer colocar você na posição. Mas Paulo não desistiu por causa desse espinho. Ele se colocou com um vaso na mão do Senhor, se humilhou diante do Senhor, entendeu o propósito de Deus. E nós temos que fazer dessa forma. E ele vai dizer isso, porque agora eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. O espinho fazia lembrar quem ele era, e ele caía aos pés do Senhor, e buscava a presença do Senhor, e adorava o Senhor, e se tornava forte. Na fraqueza ele buscava a força de Deus, e a força de Deus passava a ser a força de Paulo. A nossa força não pode ser o nosso intelecto, a nossa força não pode ser o nosso eu, a nossa força tem que vir de Deus. Deus é a nossa força. A Bíblia vai dizer que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Eu não sei qual é o espinho que está na sua vida. Quem sabe seja uma enfermidade, quem sabe seja uma perseguição, quem sabe é no serviço, quem sabe é na sua casa, mas ore a Deus. Paulo orou e buscou o Senhor até ouvir a voz de Deus, até ouvir uma resposta do Senhor. Não desista de orar, não desista da obra do Senhor. Se encha da graça, se encha da presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E se quiser, se inscreva no canal.